Olá a todos, eu sou o Matheus Larsan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Hoje estamos aqui com o Padre Langdoni para falarmos sobre o reverendo Padre Riou, o grande francês tradicionalista que está arrebatando corações do Brasil, e vamos conversar um pouco sobre ele, sobre sua figura, sobre as repercussões de sua obra aqui no Brasil e sobre novidades e atualizações também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, comentar Padre Riou aqui no canal, aqui nos comentários, porque isso ajudará o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e mostrar para cada vez mais pessoas. Mas hoje, sem mais delongas, vamos passar a palavra aqui para o Padre Langdoni falar um pouco sobre o Padre Riou. Padre, o que temos aí a aprender com o Padre Riou? Bastante coisa, senhor Lassan. Saudações e também aos membros da Ação Restauracionista, e venho aqui hoje dar uma excelente notícia. Alguns dos nossos amigos já têm ciência disso, mas nós queremos deixar público e manifesto que ontem, dia 29, a editora da Flos Carmeli anunciou oficialmente a publicação do livro Joana d'Arc, História de uma Alma, que foi escrita pelo reverendíssimo padre Olivier Riou, da qual foi promovido pela Dona Ivone Fedeli em uma live, e foram feitos muitos comentários ao livro e muitas pessoas já estão animadas para comprar o livro do Padre Riou. Antes de mais nada, eu recomendo que comprem, que tenham acesso ao livro, que entrem em contato com a editora Flos Carmeli e que façam já a compra. Por quê? Porque é um material extremamente valioso, extremamente precioso. Mas antes de nós entrarmos aqui nos pormenores daquilo que nós temos que falar hoje sobre o Padre Riou, que será bem breve em realidade, eu gostaria de chamar a atenção, senhor Matheus Lassan, para a descrição desse vídeo, que ali embaixo, os senhores podem ver, a primeira coisa que aparece é literalmente livros em PDF do Padre Olivier Riou. Qual é a problemática aqui? Bem, os livros do Padre Riou estão na França, evidentemente. E nós sabemos que o Brasil não passa por uma situação econômica muito boa, e é um pouco complicado algumas pessoas terem acesso ao livro do Padre Riou, tanto pela questão linguística quanto pela questão logística, ou seja, conseguir as obras dele. Então, aqueles que desejarem ler e se aprofundar nas obras do Padre Riou, recomendo que vejam a descrição e cliquem no primeiro link que já vai levar os senhores aos PDFs do livro do Padre Riou, da qual eu recomendo todos, sem nenhuma dúvida. Especialmente o livro sobre o breve exame crítico que ele fez da Semana Santa Reformada, sobre Pio XII, e também o seu livro Comunhão Anátema e A Igreja e a Apostasia, e os vários outros livros que ali estão listados aqui na descrição. Quem quiser conhecer mais o Padre Riou, tem que acessar também o seu site La Sapinière, que é o site oficial do Padre Riou, tem que acessar também a editora do Padre Olivier Riou, a editora Agorbardo, e recomendo muitíssimo que cada um aqui se inscreva no canal do Padre Riou no YouTube e que acompanhem também os trabalhos que ele realiza no Odyssey e no Rumble, que lá ele fala mais abertamente e tem vídeos que não estão publicados no YouTube, porque os senhores sabem que é um pouco complicado tocar em certos temas. Então, os vídeos completos do Padre Riou se encontram no Odyssey e no Rumble, enquanto que no YouTube somente os sermões ou alguns vídeos menores, mas os mais polêmicos estão no Odyssey e no Rumble. Mas, sem dúvida, o mais importante é que os senhores vejam a descrição e leiam os livros que ali estão e, especialmente, façam download dos PDFs do Padre Riou. Isto é essencial que os senhores façam isso. Mas, bem, o caso moral é: a editora Flos Carmeli publicou o livro do Padre Olivier Riou sobre Joana d'Arc. Joana d'Arc, a História de uma Alma. Estou muito feliz pela proposta do livro, estou muito feliz que isso está acontecendo, fico muito feliz que a obra do Padre Riou está sendo divulgada, mas nós não podemos deixar de ver que existe sim, claramente, uma manifestação, podemos dizer, da astúcia da razão acontecendo diante dos nossos olhos, porque honestamente ninguém esperava que fosse justamente a Flos Carmeli que iria publicar este livro. Ainda mais porque nós sabemos das polêmicas que o Padre Riou se envolve, e eu não estou dizendo isso com mau tom, muito pelo contrário, quem dera se nós tivéssemos mais padres do nível do Padre Riou pelo mundo inteiro, não somente na França. Mas nos chamou muitíssima atenção. Por quê? Porque o Padre Riou é um padre não nacum, é um padre sedivacantista, é um padre, podemos dizer que é um tradicionalista radical, sem sombra de dúvidas, e nos soou bastante estranho, bastante, eu não diria tão contraditório assim, mas no mínimo foi uma grande surpresa que a Flos Carmeli publicasse o livro. E nós não queremos aqui jogar pedras neles, pelo menos não nessa matéria, muito pelo contrário, estão de parabéns.
Seria muito bom que outras editoras também publicassem o Padre Riu, que estão ligados a Flores Carmelli e todo este grupo. Mas eu percebi que faltou uma coisa. Eu assisti ontem, ao vivo, a aula que foi ministrada pela dona Ivone Fedeli. E tem um pequeno problema, senhor Nassan. É que durante todo o vídeo, durante toda a live, foi falado muito do livro, que o livro é muito científico, que o livro é muito bom, que é o melhor livro que tem sobre Joana d'Arc, que não existe livro melhor do que esse nessa questão, mas não falaram o nome do autor praticamente até o final. Somente lá no final da live, porque uma pessoa comentou perguntando quem era o autor, é que a dona Ivone falou: um autor da França, o padre Riu, que foi ordenado na fraternidade e hoje está sozinho, é um padre independente. Eu fiquei pensando, ora, como que um autor que escreveu, segundo ela mesma, um dos melhores livros sobre Joana d'Arc teve uma atenção tão pouca ao seu nome? Eu achei um pouco estranho. Então, longe de querer jogar pedra, criticar, condenar o trabalho, muito pelo contrário, nós louvamos, mas nós queremos aqui fazer um adendo à figura do Padre Riu. Ou seja, quem é o Padre Riu, quais são as obras dele, como ele chegou no Brasil, como o nome dele chegou aqui, que é uma coisa que faltou na exposição de ontem. Então, novamente. Mas se faltou, não tem problema. Estamos aqui justamente para corrigir isso. Precisamente. Então, não quero aqui desencorajar a ninguém a não comprar. Não, tem que comprar o livro. Eu recomendo que os senhores comprem lá na Flores Carmelli. Não tenho nenhuma censura quanto a isso. Não estou aqui criticando a tradução ou coisa do tipo. Não, não. Mas eu estou dizendo, faltou explicar um pouco da pessoa do Padre Riu. Esse foi uma pequena falha que ocorreu, mas não é para se jogar todo fora a live. Recomendo que assistam também. Mas esse espaço que ficou vacante na biografia do autor deve ser complementado. De qualquer forma, eles colocaram na própria página de lançamento do livro uma pequena biografia do Padre Riu, que é a mais breve que existe, que se lê assim: Padre Olivier Riu nasceu em Lille, na França, em 1971. Entrou no seminário da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, em Flavigny, em 1991, e foi ordenado padre em Écône em 2001. Serviu no Gabão como missionário, na Espanha, nos priorados de Breche e de Nancy, na França, até seu desligamento da Fraternidade em 2013. Fundou a editora Santa Gobardo. E logo em seguida existem os nomes das pessoas que organizaram a tradução. O senhor André Mello, que é muito conhecido, a própria dona Ivone Fedeli, que também esteve no vídeo falando sobre o livro, e se tem toda uma descrição do livro Santa Joana d'Arc, História de uma Alma. Está atualmente, pela página que estou vendo aqui, R$ 158. Um preço razoavelmente acessível aos católicos médios que estudam essas questões. Então, tem 591 páginas pela editora Flores Carmelli Edições e recomendo a todos. Mas, novamente, faltou a parte do Padre Riu ser colocada com mais atenção. Então, primeiramente, no Brasil, o nome do Padre Riu começou a chegar aqui lá pelos anos de 2012, 2013, que foi justamente na época que ocorreu a grande polêmica na fraternidade com os padres que já iriam sair dela e formar a dita resistência. Um destes era o Padre Riu. Ele não concordou com os acordos de Monsenhor Felé e com as negociações que estavam sendo realizadas por debaixo dos panos, e outras nem tanto assim, com Roma, e não gostou nada disso e decidiu se desligar da fraternidade. Então, nós vemos que lá nos anos de 2010, 2011, 2012, 2014, já se tem um certo eco do nome dele aqui no Brasil. Primeiramente, de pessoa a pessoa, porque todo mundo conhecia todo mundo na fraternidade, mas a presença na internet brasileira do Padre Riu começa efetivamente nos anos de 2012, 2013, nos blogs que são aqueles famosos blogs da resistência. Então nós estamos falando das Escravas de Maria, aquele Paleideias, algumas capelas Nossa Senhora das Vitórias, se não me engano, e você tem ali alguns artigos que mencionam o Padre Riu somente de nome. O Padre Riu recentemente escreveu contra Monsenhor Felé. O Padre Riu recentemente se ligou a Monsenhor Williamson e é membro e é um padre da resistência. Então, essa era a obra que chegou mais ou menos no Brasil nesta época. É claro, ainda em 2013, 2014, o Padre Riu não tinha começado um trabalho intelectual ainda organizado, público, notório. Ele ainda estava escrevendo grande parte dos livros dele. E ainda não tinha uma presença tão forte na internet assim. Ele vai começar a ter uma presença mais forte a partir de 2019.
De qualquer forma, depois que passa esse tempo da resistência, ocorre um problema dentro da vida do Padre Ryu, que foi a questão da Missa na Kun. Porque lá na fraternidade já se rezava, evidentemente, a Missa na Kun, óbvio. Só que na resistência foi feito um acordo entre os padres que os sacerdotes que desejassem rezar separado de Bergoglio durante a missa, ou seja, uma missa non na Kun, não sofreriam nenhuma censura. Ocorre que, por causa de Monsignor Fort e também com a conivência de Monsignor Williamson, foi exigido aos padres da resistência que rezassem uma missa na Kun a Bergoglio. Isso desagradou terrivelmente o Padre Ryu e ele foi obrigado até mesmo a denunciar isto na época. Estamos falando dos anos de 2017 e 2018. Isso foi um ano bem movimentado na França. E foi mais ou menos nesta época também que sai o Padre Rodrigo da Silva da Resistência, influenciado em grande parte pelo Padre Ryu. Isto é uma coisa pública, todo mundo já sabe no nosso meio. Mas, fora do meio sedevacantista, poucas pessoas sabem. Então, depois que o Padre Ryu se separa da Resistência, por esta questão da Missa na Kun, ele vai começar propriamente o seu trabalho, tanto no YouTube, com vídeos, sermões, gravações, publicações de livros, artigos, etc. E ele vai se tornar, sem dúvida alguma, o padre mais lido dentro do movimento tradicionalista na França. O Padre Ryu hoje é referência básica na França. Ou seja, se você se diz tradicionalista e está na França e não segue o Padre Ryu, quer dizer que você não é tradicionalista. E que lá ele goza de uma fama e de um respeito acima da média. Por quê? Porque é um sacerdote reto, com uma boa doutrina, sem nenhum tipo de problema, e que tem um espírito combativo. E rezo a Deus que Deus o mantenha assim até os seus últimos dias e garanta a ele a vitória final. E, evidentemente, como nós sabemos, ele era da Resistência e era colega até mesmo do Padre Rodrigo, na época seminarista Rodrigo, ainda lá na França. E a primeira vez que chega o Padre Ryu enquanto pessoa mais polêmica do que um padre que saiu da fraternidade, mas agora como um padre que saiu da Resistência, foi lá naquele vídeo de muito tempo atrás, senhor Mateus, o senhor deve se lembrar, ainda de baixíssima qualidade, do Padre Rodrigo anunciando a sua saída do mosteiro da Resistência, lá de Friburgo. Então fala, nós estamos nos retirando da Resistência por essa questão da Missa na Kun, a qual o Padre Ryu expôs muito bem, disse o Padre Rodrigo da Silva, em vias de criar o Seminário São José. Então não foi sem razão que o Seminário São José teve uma fortíssima influência do Padre Ryu. Em que sentido? No sentido grande parte intelectual, e teologicamente também, assim como Dolin Checada, e nós sempre ouvíamos as histórias, nós já sabíamos quem era o Padre Ryu naquela época e acompanhávamos as coisas que ele publicava, que ele escrevia, etc. Tanto que, com o passar do tempo, nós teremos a primeira publicação de uma obra do Padre Ryu no Brasil, que foi lá em 2022. Como ocorreu isso? Nós já estávamos em Juquitiba nessa época. E o senhor deve se lembrar, nós temos, já no meu tempo, a polêmica da Semana Santa. E nós sempre fomos São Pio X. E circulou a notícia que o Padre Ryu havia escrito um livro em defesa da Semana Santa tradicional de São Pio X e contra a Semana Reformada de São Pio XII. Então, eu fiz ali com alguns colegas de seminário um pedido ao reitor que nos permitisse entrar em contato direto com o Padre Ryu e solicitar que ele enviasse ao Brasil o livro que ele escreveu sobre essa matéria, que é o Breve Exame Crítico. Essa foi a primeira publicação do Seminário São José, né? Foi antes mesmo do Obra de Mãos Humanas, ou não? Foi um pouco antes. Um pouco antes do Obra. Sim, as duas foram concomitantes uma com a outra, porque era justamente na questão litúrgica. Então, sim, nós já estávamos em Juquitiba nessa época, e diretamente o livro do Padre Ryu ele vai ser lançado um pouco depois do Obra de Mãos Humanas, em realidade, e será traduzido pelo Seminário São José, em 2022, inclusive está na ficha catalográfica dele, a Semana Santa de 1955, que está com o título Ryu, Padre Olivier, a Semana Santa Reformada sobre Pio XII, Breve Exame Crítico, Juquitiba, Seminário São José, 2022. E eu me recordo na época que nós ficamos com alguma dúvida, será que nós vamos publicar o Ryu mesmo? Que ele é um pouco polêmico, mas eu convenci o reitor e também alguns seminaristas a fazermos o pedido do Padre Ryu, ele adorou a notícia, nos enviou prontamente o livro e nós traduzimos
e foi publicado. Inclusive, há um vídeo de 2 anos atrás, 3 anos atrás, em realidade, do senhor Diogo Rafael Moreira, anunciando o livro e fazendo um vídeo sobre o livro do Padre Rio. Então, a primeira obra, de fato, publicada, física, no Brasil, sobre o Padre Rio, foi feita pelo Seminário São José, e inclusive vocês podem conferir lá no Controvérsia Católica esse vídeo que está lá até hoje, a Semana Santa Reformada sobre Pio XII, breve exame crítico do Padre Olivier Rio. E logo em seguida, nós sabemos que infelizmente se passou toda aquela problemática no Seminário São José, e quem acabou herdando o legado do Padre Rio foi a ação restauracionista aqui no Brasil. Então, quem se lembra daqueles tempos ainda quando, né, estava nascendo a ação, o Sr. Nassan publicou um vídeo intitulado Como o Católico Deve Lidar com Tiranos, Padre Olivier Rio, que foi publicado no dia 16/1 de 2024, que foi uma aula que o Sr. Mateus deu sobre a questão do tiranicídio, se baseando, evidentemente, em um artigo do Padre Rio sobre o mesmo título, Tiranicídio, da qual o Padre Rio dá, teologicamente, algumas razões que favorecem algum tipo de ação mais enérgica em tempos de crise na sociedade. E não somente isso, os senhores podem conferir também no site da ação vários artigos do Padre Rio traduzidos ao português, desde a época em que ele já estava saindo da fraternidade e também da resistência, especialmente da problemática que ele teve com o Padre For, Monsenhor For na época, e dos motivos que levou o afastamento dele da resistência e hoje ser um padre independente. O que é natural se você quer seguir a verdade, o caminho natural é ser independente de fato. E nós vemos que, presa, por causa dessa tradição que o Rio teve no Brasil, ou seja, o Padre Rio chega no Brasil, o nome dele, inicialmente 10 anos atrás, em alguns sites e blogs da resistência, passa como uma influência fortíssima dentro do Seminário São José, inclusive um dos seus livros foi publicado pelo Seminário São José, e sempre esteve associado à figura também do senhor Mateus Lassan e da ação restauracionista. E nós não esperávamos que a Flores Carmeli iria publicar esse livro. E justamente porque o Padre Rio está associado ao sede-vacantismo, porque, afinal de contas, ele é sede-vacantista, é um padre não nacum, é um padre extremamente combativo. Mas nós não estamos reclamando, muito pelo contrário. Então, queira Deus que a Flores Carmeli publique mais obras do Padre Rio, seria muito bom, inclusive. E eu gostaria aqui de fazer algumas anotações, ou seja, mostrar algumas obras do Padre Rio. Os senhores conseguem ver isso lá na livraria e na editora Santa Gobardo. Eles publicaram, evidentemente, o livro Joana d'Arc, a História de uma Alma, que se pode comprar lá. Existe um livro chamado A Igreja e a Apostasia, do Padre Olivier Rio. Esse foi um dos primeiros livros que ele escreveu, inclusive. O livro Apoteose Humana, um livro sobre a modéstia, que também existe. Um livro que marcou grande parte da mudança dele, que foi A Reconciliação Impossível. Inclusive, a foto de capa desse livro é Monsenhor Felé encostando na mão de Bento XVI e isso cortado no meio como se a foto tivesse rasgada. Afinal, não tem como conciliar a fraternidade e Bento XVI ou Roma. Isso foi um dos motivos que levou o Padre Rio a se separar da fraternidade, inclusive. A Semana Santa Reformada sobre Pio XII, como já comentei, que foi traduzido pelo Seminário São José, em 2022. Um livro excelente, que é o Comunhão e Anátema, segundo a doutrina católica, que vai analisar do ponto de vista da teologia se é possível ter algum tipo de ecumenismo com religiões não cristãs, e que, em realidade, o Vaticano II e o modernismo faz não um ecumenismo, tampouco algum tipo de proselitismo, mas é um puro anátema, ou seja, você coloca Cristo do lado de uma falsa religião como se fosse a mesma coisa. Ele também se interessa por outros temas, e Padre Rio tem um ótimo livro sobre a questão audiovisual, chamado A Tela, Veneno do Corpo, Alma e Espírito. Ele vai argumentar como que a exposição à pequenidade, ou seja, os primeiros anos de vida, especialmente de crianças, a telas e coisas audiovisuais, especialmente tudo aquilo que você vê na televisão, ou celulares, ou coisa do tipo, acaba influenciando terrivelmente tanto o corpo quanto a alma das pessoas. Outro também, que é um pequeno texto espiritual que ele tem, que é Desprezo pela Morte, textos sobre a morte, sepultamento e luto apresentados pelo abade Olivier Rio. Ou seja, evidentemente que o mundo moderno despreza a morte e não quer pensar nisso. E é um ótimo livro que o Padre Rio escreveu sobre essa questão também. A Dupla Multiplicação dos Pães, outro livro do Padre Rio. Ele tem também um livro sobre o divórcio, que está ali prefaciado pelo Luiz de Bonado, com autor tradicionalista.
e que o Padre Rio fez o seu prefácio e também é vendido na editora Santa Gobado. Um que é também essencial, que é a instrução sobre o casamento, que o Padre Rio tem uma preocupação muito severa com a questão do sexto mandamento, ou seja, da modéstia, do casamento, etc. E vocês também podem comprar na editora Santa Gobado. E eu tenho certeza que o que mais chamaria atenção seria muito bom se a editora Flos Carmelli publicasse este livro, que é A Chave das Escrituras, que é um tratado da Sagrada Escritura que o próprio Padre Rio escreveu em defesa da fé católica contra aqueles que negam a figura do Cristo como Messias e também como Redentor do gênero humano como um todo. Existem várias outras obras do Padre Rio, os senhores podem conferir lá no site dele, na Livraria Santa Gobado, e certamente não falta material. E eu recomendo novamente que os senhores vejam a descrição aqui, que tem os livros em PDF do Padre Rio, que será de muito proveito para todos. Pessoal, confiram na descrição todos os links do Reverendo Padre Rio, todos os seus livros em francês, tem muita coisa boa. Se você não sabe francês, vale a pena aprender francês somente para ler os livros do Padre Rio, para acompanhar o seu conteúdo. Se você não sabe o francês fluentemente, você pode utilizar uma ferramenta de Google Tradutor, uma inteligência artificial. Tem muitos vídeos do Padre Rio traduzido aqui no canal. Confiram os vídeos aqui do Padre Rio, vale muito a pena vocês conferirem e conferirem também uma aula, já que já foi feita há um bom tempo aqui na Ação Restauracionista. Foi o primeiro conteúdo em língua portuguesa a analisar em profundidade um artigo e um escrito do Padre Rio, que é o artigo sobre a questão política, se podemos assim dizer assim, sobre o tiranicídio, que o Padre Rio, ele fala de um cenário hipotético, e é muito interessante as conclusões às quais eles chegam. Então, é um orgulho da Ação Restauracionista podermos aí estar divulgando o Padre Rio e vendo a obra deste grande padre sendo transmitida para mais pessoas. Recomendo a todos que vejam também, que inclusive será colocado aqui depois um vídeo, uma conclusão, que é justamente o próprio Padre Rio falando de Santa Joana d'Arc, respondendo a um homem lá na França, chamado Oleg da Normandia, que tem umas opiniões um tanto quanto estranhas. Será adicionado no final do vídeo aqui. Não somente isso, muitos vídeos do Padre Rio ainda necessitam ser legendados, assim como outros livros dele e artigos também precisam ser traduzidos ao português. Mas não seja por isso, nós queremos aqui facilitar o processo. Então, como nós vimos que ficou uma deficiência na apresentação do autor por parte da Dona Ivone Fedeli e das edições Flos Carmelli, não há problema, nós queremos complementar aqui. Então, quem quiser saber mais sobre o autor, que não foi muito comentado por eles, vejam aqui a descrição, baixem os livros em PDF, eu reafirmo isso, é muito importante que os senhores façam o download desses livros, assistam os vídeos do Padre Rio, que já estão legendados, seja na Ação e outros canais, no Monte Alverne também, e também em outras partes por aí. Leiam os artigos que já estão traduzidos e busquem saber mais. Então, não somente escutem este vídeo, busquem, procurem, vão atrás, vamos ver aqui o site do Padre Rio, a editora dele, vamos ver o Odyssey dele, o que ele tem a dizer, os vídeos dele, e não ficar só em Joana d'Arc. É muito bom. Recomendo a todos que comprem. É excelente, vai fazer muito bem a leitura. Mas é muito bom também os outros livros do Padre Rio. Então, não se contentem somente com o livro do Padre Rio sobre Joana d'Arc. Não fiquem por aí. Vejam também os vídeos, os artigos e até mesmo aqui na descrição, baixem os PDFs e procurem saber lá na França como que vai o movimento tradicionalista, especialmente as obras do Padre Rio. Então, nós pensamos que já é o suficiente para tapar esse buraco que ficou exposto aí na exposição do Flos Carmelli. Faltou falar um pouco mais do Padre Rio e que nós queremos aqui somente dar, já na mão das pessoas, o material. Quer saber mais do Padre Rio? Quer saber mais quem escreveu esse ótimo livro sobre Santa Joana d'Arc? Veja a descrição, baixe os livros, leia os artigos, assista aos vídeos e tenho certeza absoluta que o Padre Rio será cada vez mais divulgado no Brasil, não somente os artigos e vídeos, mas quem dera e tomara a Deus que os próprios livros que ele escreveu serão traduzidos no Brasil, seja pela editora Flos Carmelli, da qual eu incentivo que continue o bom trabalho, sejam por outras editoras também. Então, independente de quem traduza, o importante é que o Padre Rio seja traduzido, porque ele é muito bom, sacerdote de Jesus e mestre reconhecido pelo Brasil inteiro, por toda a terra de Santa Cruz. Maravilha, Padre, excelentes palavras. E para concluir, deixamos aqui uma conferência do Padre Rio
contra os erros de umas pessoas muito loucas lá da França. Espero que vocês gostem desse vídeo. Pessoal, passo aqui para o padre as últimas palavras, mas peço aqui que vocês lembrem-se de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, comentem aqui no vídeo, Padre Ryu, para que o YouTube dê relevância para esse vídeo e possa mostrar para cada vez mais pessoas. Uma satisfação enorme estar falando sobre esse tema. Longdoni, as suas últimas palavras? Minhas últimas palavras são muito simples, em realidade. É muito bom ver a memória de Santa Joana d'Arc sendo recuperada, especialmente por essa obra científica do Padre Ryu. Mas não somente isso, é muito bonito ver que o interesse nas coisas de Deus está sendo vivido no Brasil, não somente com as fontes que nós temos aqui, mas agora o Brasil está indo a outros lugares também, vendo a França, vendo os autores franceses e especialmente os autores atuais e de melhor qualidade e melhor chip, como é o caso do Padre Ryu. Então, é um prazer ter sido parte desta história, porque grande parte da obra do Padre Ryu só conseguiu ser divulgada graças aos nossos esforços, seja da época desde o início do Seminário de São José, ou também da Ação Restauracionista e de tantas outras pessoas. E é muito bom ver que esta obra está aumentando, até mesmo onde nós nem esperávamos que ela iria nascer, que é no Flos Carmeli. Tenho certeza que todos os leitores da Dona Ivone e também de todo o grupo da antiga Montfort irá adorar o Padre Ryu e não tenho dúvida nenhuma que ele será um autor lido em todo o Brasil. Mas nós queremos aqui facilitar o processo. Então, quem quiser saber mais do Ryu, veja a descrição, baixe os PDFs, assista aos vídeos e acompanhe o Padre Ryu lá na França. Os senhores têm muito o que aprender com esse sacerdote francês. Alors, vous avez déjà pu vous en rendre compte, avec Oleg, on n'est plus dans l'histoire, hein. On est dans la mythologie, voire dans l'univers des jeux vidéo. Et dès qu'une réalité historique le gêne, eh bien, il la transforme gratuitement en une falsification des inquisiteurs afin de rejeter ce qui le gêne. Alors avec Sainte Jeanne d'Arc, Oleg montre une fois de plus qu'il ne maîtrise pas son sujet. Les anachronismes, les approximations sont ridicules, fréquentes, les contresens grossiers et les contre-vérités innombrables. En voici quelques exemples. Ce qui est tout à fait surprenant dans cette affaire Jeanne d'Arc, c'est que c'est l'Église qui condamne Jeanne, alors qu'elle est un symbole de foi en Dieu extraordinaire. Ironie du sort, malgré sa grande dévotion, elle est condamnée au bûcher comme une hérétique par l'Église catholique. Jeanne d'Arc a accompli tous ces actes héroïques. Elle a sauvé la France, elle a sauvé la royauté française au nom de Dieu. C'est parce que Dieu lui a demandé qu'elle l'a fait. Donc pourquoi l'Église condamnerait-elle un symbole de foi aussi puissant que celui de Jeanne d'Arc? C'est tout à fait contradictoire. Oleg oublie ou il ignore, en tout cas, il omet de dire que c'est l'Église catholique qui a réhabilité Jeanne d'Arc, en cassant justement le procès de Monseigneur Cochon, évêque pro-anglais, qui avait abusé de son rang pour faire un procès politique sous prétexte religieux. Et si l'Église a pu casser ce procès qui condamna Jeanne, c'est parce que justement, il y avait dans ce procès une quantité de vices de forme qui le rendait nul. Il est donc faux et grotesque de dire que c'est l'Église qui a condamné Jeanne d'Arc comme hérétique. Non seulement l'Église a jugé le contraire, mais elle a canonisé Jeanne d'Arc. Il faut savoir ce qu'on dit. Il faut nuancer, en tout cas. Et par contre, il est vrai de dire que Monseigneur Cochon a indûment condamné Jeanne d'Arc comme relapse en abusant de l'autorité que l'Église lui avait confiée. Ça, c'est juste. Ensuite, est-ce que c'est une valkyrie? Donc, la question qui se pose par rapport à Jeanne d'Arc, c'est est-ce que Jeanne aurait pu, elle aussi, être de confession odinique, comme les Templiers? Jeanne d'Arc était une guerrière. On la surnommait la pucelle d'Orléans. Or, qui connaît la culture viking, connaît les vierges au bouclier, ces prodigieuses combattantes qui accompagnaient les hommes lors des croisades odiniques. Dans la religion odinique,
On nomme ces vierges les Valkyries. Ces femmes vont au combat pour choisir les guerriers qui iront au banquet d'Odin, au Valhalla, grand banquet réservé aux guerriers morts au combat. A contrario, dans la religion chrétienne, aucune femme ne combattait. Si en tant que chrétien, les femmes ne combattaient pas, c'est pour deux raisons. D'abord, par bon sens, parce qu'elles auraient été inefficaces face à la masse musculaire des solides guerriers de l'époque. Et puis ensuite, en tant que chrétien, les idéologies contre nature ne dominaient pas. Donc, sauf cas exceptionnel, la place de la femme n'est pas à la guerre, évidemment. En ce qui concerne Jeanne d'Arc, elle n'est pas une femme au bouclier, mais plutôt une femme à l'étendard. On sait que Jeanne tenait souvent cet étendard plutôt que l'épée, afin, disait-elle, d'éviter de tuer. Et quand elle frappait avec l'épée, elle précise que c'est avec le plat de l'épée, pour la même raison, pas le tranchant. Les témoins rapportent que son étendard était blanc, qu'il portait notre Seigneur ayant une fleur de lys à la main. Et Jeanne précisa « J'avais un étendard dont le champ était semé de fleurs de lys. Il y avait un monde figuré, 2 anges sur les côtés, et il était de couleur blanche. Et il y avait écrit les noms de Jésus et de Marie. À ce qu'il me semble, il était de soie brodée. » Donc Jésus-Marie, c'est pas un étendard, c'est pas un bouclier odinien, ça. C'est un étendard chrétien. On lui demande à Rouen, au procès, qu'aimiez-vous mieux, votre étendard ou votre épée? Et Jeanne répond, mon étendard, je l'aimais 40 fois plus que l'épée. Je le portais moi-même quand j'attaquais pour éviter de tuer. Je n'ai d'ailleurs tué personne. Je n'ai jamais tué personne. Ça ne veut pas dire qu'elle était contre cette guerre, puisqu'au contraire, elle encourageait à la guerre. Mais elle-même n'a pas versé le sang. Il est donc évident que Jeanne n'est pas une combattante classique, ordinaire, mais bien une femme à l'étendard, c'est-à-dire qui parle au nom du Christ, qui a un rôle prophétique. Et les témoins d'ailleurs ne s'y trompaient pas. Jean Lhuillet, qui est un bourgeois d'Orléans, se souvient, ce sont Jeanne et son étendard qui ont décidé de la victoire. Et vous voyez ça comme vraiment la geste de Dieu. L'assaut dura du matin au soir, tant et si bien que ceux de la cité allaient battre en retraite sur la ville. Alors vint la pucelle, elle les encouragea à ne point rentrer encore. Et elle prit son étendard, le plaça sur le bord du fossé. Et à l'instant, devant elle, les Anglais frémissaient d'épouvante. Les soldats du roi, eux, reprirent courage et se mirent à attaquer le boulevard sans rencontrer la moindre résistance. Le boulevard fut pris et les Anglais durent déguerpir. Pas un n'en échappa. Alcidas, un chef anglais, et les autres principaux chefs anglais de la Bastille, espérant rejoindre la tour du pont d'Orléans, tombèrent à l'eau et se noyèrent. La Bastille fut prise et tous ceux du roi rentrèrent à Orléans. Et enfin, prétendre que Jeanne d'Arc ne fut pas chrétienne mais païenne est tout simplement ridicule. Pour connaître Jeanne, nous possédons quantité de documents historiques qui furent d'ailleurs réunis de façon presque définitive, en 5 volumes, par Jules Quicherat, qui est un historien notoirement anticlérical. Pas de chance, Oleg. C'est pas un inquisiteur qui a falsifié. De plus, il faut bien se rendre compte que l'on connaît bien mieux Jeanne d'Arc que Charlemagne. Le visiteur qui se rend au musée, c'est Régine Panou qui donne cette anecdote, le visiteur qui se rend au musée de l'histoire de France, aux archives nationales, ne verra qu'un seul document émanant de l'époque de Charlemagne. Mais sur Jeanne d'Arc, eh bien, il y verra toute une vitrine. Donc c'est la proportion normale entre la différence de l'époque et puis aussi l'attention, le particularisme de Jeanne d'Arc qui a attiré beaucoup de témoins et qui ont pu, aussi bien officiels que privés, et qui ont fait mention d'elle, ce qui permet des recoupements qu'on ne peut pas faire à l'époque de Charlemagne. Et ensuite, le cas de Jeanne d'Arc a été examiné 3 fois officiellement, en 429 par la commission de Poitiers, on a la conclusion, mais on n'a pas le procès, où on avait de la défiance envers elle. 431, c'est le procès de Rouen, où là on a de la haine, de l'opposition contre elle, et puis 1456, le procès qui casse, qui annule le procès en condamnation, donc réhabilitation, où là on était dans le droit objectif. Et ces trois procès, chacun à leur manière, eh bien, nous offrent une pleine certitude historique sur la sainteté, mais aussi la chrétienté et la sainteté de Jeanne d'Arc. Donc il n'y a aucun doute, elle était chrétienne et bonne chrétienne. Mais écoutons maintenant Oleg et sa version plus personnelle de l'histoire. Il aura quand même fallu attendre l'ouverture des premiers fast-food aux États-Unis
pour que l'Église catholique reconnaisse enfin Jeanne d'Arc. Pourquoi ce mépris pendant 500 ans pour une héroïne que l'on prétend être une chrétienne inspirée par Dieu? Il y aurait bien une explication. Imaginons que la version officielle de l'histoire, celle qui a permis la canonisation en 1920, soit en réalité un mensonge et que Jeanne d'Arc n'était pas du tout catholique. Le mythe de la bergère qui ne connaissait rien aux armes, c'est du prosélytisme chrétien, à la fois pour la comparer aux prophètes bergers, Jésus ou Moïse, et pour faire croire à l'intervention divine, au miracle divin. Mais si on fait le postulat que Jeanne était odinique, tout devient beaucoup plus logique. En tant que vierge au bouclier, elle aurait été formée aux armes dès l'âge de 12 ans. Et comme à l'époque, tout le monde connaissait cette spécificité odinique, il était alors impossible pour l'Église de faire passer Jeanne pour une chrétienne. C'est pour ça que la canonisation n'est arrivée que 5 siècles plus tard, en 1920, après que l'Église ait réécrit l'histoire et après que le peuple ait complètement oublié la culture odinique. Cette version de l'histoire, Jeanne la bergère chrétienne, n'est qu'une fable à la gloire du christianisme. Une fable toujours défendue en coulisses par le très influent Vatican. Car si les gens apprenaient que la France a été sauvée par Jeanne la Valkyrie, vous imaginez le coup de tonnerre culturel et identitaire que cela aurait? Cela voudrait dire que les racines de la France ne sont pas chrétiennes, mais odiniques. Alors c'est évidemment Oleg qui réécrit ici l'histoire avec une audace peu banale. Si Oleg était juif, on dirait qu'il fait preuve de chutzpah. Oleg ment effrontément et affirme péremptoirement tout et n'importe quoi. Je pense que Oleg va entrer dans l'histoire, non pas dans le rayon histoire, mais en tant que dans le rayon bêtisier de l'histoire. Remarquons d'abord qu'il y a quantité de procès en canonisation qui dorment encore dans les archives du Vatican. Et il n'y a là aucun mépris envers le futur et potentiel saint. Là où Oleg voit du mépris, il n'y a que des circonstances historiques, politiques, économiques qui font que tel procès n'aboutit pas, ou aboutira plus tard. Enfin, Oleg semble ignorer que pour que le Vatican juge de la sainteté d'un chrétien, il faut encore qu'on lui soumette le cas. Donc, on ne lui a pas soumis, il va pas s'intéresser à tous les chrétiens du monde. C'est à telle chrétienté de dire, il y a ici un membre du Christ qui mérite d'être honoré. Or, pour Jeanne, qui ne dépendait d'aucune grande famille religieuse, ni princière, la première démarche officielle ne va se faire qu'en 1869. C'est l'évêque d'Orléans qui va prendre l'initiative. Ensuite, le Vatican va s'intéresser au procès, mais avec la guerre de 70 et puis les événements, ça prend du temps et ça s'est reporté, et puis ça aboutira qu'en 1925. Ensuite, comme je l'explique dans mon livre, ce prétendu retard à canoniser Jeanne d'Arc, je pense, était providentiel. Car c'est bien à la fin du 19e siècle, avec son aboutissement en 1905, que la France républicaine et franc-maçonne, qui entend éradiquer le christianisme et les racines chrétiennes de la France, peut profiter du message de Jeanne d'Arc. En tout cas, c'est là que ça devient pertinent. C'est à cette époque que l'exemple de Jeanne d'Arc et sa sainteté et l'histoire de la France est à méditer pour une France qui fut dans la gloire chrétienne, qui se déchristianise à l'époque moderne. Avant, la mémoire de Jeanne d'Arc n'a jamais été vraiment oubliée, mais sa glorification n'était pas aussi utile qu'à l'époque moderne. Parce que la France restait chrétienne, globalement. Par contre, 500 ans après sa mort, la glorification de Jeanne est comme une nouvelle grâce que Dieu fait à la France apostate, qui renie Dieu et qui a renié son roi chrétien, et qui combat l'étendard de Jésus-Christ, alors que c'est l'étendard de Jésus-Christ qui avait sauvé la France. En couronnant Charles VII à Reims, Jeanne d'Arc sonnait le glas d'une royauté valois régénérée. C'était fini les rois despotes qui imposaient au peuple une politique inquisitrice. Charles VII incarnait une nouvelle dynastie de rois francs odiniques. À Reims, on ne célébrait pas seulement le nouveau roi, on célébrait le mariage entre les francs et les odiniques. Une union qui fonctionna si bien
qu'elle finira par donner naissance à la France, cette nation unie par une langue commune, le français. Une langue qui sera lancée par François Ier. Mais suite au couronnement de Charles VII, les Anglais occupent toujours la Normandie. Revanchards, ils firent capturer Jeanne d'Arc pour la rapatrier à Rouen, sous occupation anglaise. Sur le plan stratégique, les Anglais choisirent de se rapprocher de l'Église catholique, avec qui Charles VII avait pris ses distances. Ils livrèrent Jeanne à l'Église catholique, qui appliqua l'Inquisition et l'accusa de pratiquer la sorcellerie. Toute la situation s'est inversée. C'est un retournement d'alliance. Maintenant, les Anglais font tout pour séduire l'Église de Rome. C'est pourquoi, d'un commun accord, ils décident avec l'Église chrétienne de brûler Jeanne d'Arc. Vous avez remarqué que quand Oleg parle du sacre de Reims, à Reims, c'est pour lui une union odinique. Mais quand il parle du jugement de Rouen, là, ça devient une action catholique. c'est marrant, c'est marrant. Deux poids, deux mesures. Cette inversion des réalités. Alors pour gober de paysannerie, je vous l'ai dit, il faut avoir un cerveau complètement en compote, être inapte à la moindre logique et avoir un QI de 10. Le sacre est une cérémonie catholique, dont, depuis les origines du sacre de Clovis par Saint Rémy au 5e siècle. Bien. Lors de cette cérémonie, il y a une prestation de serment, et ce serment est un engagement solennel que fait le futur roi. Il s'engage à protéger son peuple, évidemment, et à défendre aussi l'Église. Charles VII, donc à genoux, les mains sur l'Évangile, a donc déclaré solennellement ce qui suit. Au nom du Christ, je promets au peuple chrétien qui m'est soumis de conserver en tout temps, selon mon pouvoir, en vraie paix l'Église de Dieu et le peuple chrétien, d'interdire les exactions et toute iniquité aux différents degrés de l'État, de prescrire dans tous les jugements l'équité ainsi que la miséricorde, afin d'obtenir pour moi et pour vous la miséricorde de Dieu, clément et miséricordieux, qui vit et règne dans tous les siècles, etc. Voilà. C'est un serment odinien ou chrétien, ça? Donc voilà ce que Oleg interprète chez Charles VII comme un éloignement de l'Église chrétienne et un rapprochement de l'odinisme, qui n'existe plus, on le rappelle, depuis plusieurs siècles, mais qui n'est qu'un fantôme qui hante les nuits d'Oleg. Donc il n'y a pas de retournement de situation au sens où l'entend Oleg. Sa grille de lecture est inventée, elle est fausse. Il n'y a pas des odiniens d'un côté et des catholiques de l'autre, mais il y a de part et d'autre que des catholiques. Le conflit est politique et oppose que des catholiques. Des catholiques qui sont pro-monarchie anglaise et des catholiques qui sont pro-monarchie française. Voilà le débat de l'histoire, voilà l'enjeu à cette époque. Ensuite, Oleg devrait lire les témoignages de l'époque. Tous les témoins de Rouen disent que c'est Cochon, l'évêque Cochon, soutenu par les Anglais, qui dirige en maître tout le procès en prenant ses aises, en instaurant un climat de terreur contre tous ceux qui s'opposaient à ses vues. Son but était de faire condamner Jeanne coûte que coûte. C'est historique, les témoins le disent. Et le rôle là-dedans de l'inquisiteur est peu glorieux, mais complètement effacé. Il était insignifiant et mort de peur. Là aussi, les témoins racontent. Nicolas de Houppeville, un des rares clercs à se montrer favorable à Jeanne à Rouen. Et d'ailleurs, qui va être jeté en prison pour avoir gêné la démarche de Cochon. Il va déposer 50 ans plus tard, 20 ans plus tard, au procès de réhabilitation. Il disait « Je suis absolument certain que le sous-inquisiteur avait une peur bleue. Je l'ai vu plusieurs fois perplexe durant le procès. » Et donc cet inquisiteur, ce vicaire de l'inquisition à Rouen, qui s'appelait Jean Lemaître, avait été désigné donc par l'inquisiteur de France. Et les témoins le disent, enfin les signatures sur les procès-verbaux le montrent. Il a assisté le moins possible au procès. Un mois après l'ouverture du procès, il n'est pas encore venu. Parce qu'il veut pas, il sait bien que c'est pourri. Le 20 février, il s'y rend parce qu'il est obligé. Cochon l'oblige. Et l'acquisiteur déclare qu'il ne voudrait se mettre en matière tant pour le scrupule de sa conscience que pour la sûreté de la déduction du procès, si ce n'est le fait qu'on lui en ait donné le pouvoir et pour autant qu'il l'ait.
Bon, c'est du vieux français, mais en gros, ce qu'il dit, c'est « Je sais pas si je peux, j'en ai pas envie, car cela me semble pas très légal. » Voilà. Mais il réapparaît ensuite le 13 mars, 3 semaines après. Et puis ensuite, les procès-verbaux mentionnent sa présence à plusieurs reprises. Mais à chaque fois, il n'intervient jamais. Il assiste, muet, aux interrogatoires. Il ne pose aucune question. Complètement effacé. Cochon maîtrise tout. Donc voilà ce qui permet donc à Oleg, pourtant, d'affirmer que Jeanne a été condamnée par l'Inquisition. Ben non. La vérité est que Jeanne a été condamnée par un évêque, Monseigneur Cochon, et que ce procès de Rouen est son œuvre personnelle, et qu'il n'a pas tenu compte de l'Inquisition, qui, là encore, lâcheté, n'a pas fait opposition. Ça, c'est vrai. Et tous les documents historiques, eh bien, ne laissent aucun doute à ce sujet. Mais d'après mon spécialiste, je serai tellement atteint que normalement, bien, je ne devrais pas avoir de mal à faire des progrès. Donc, face à ce constat, somme toute encourageant, je suis resté pensif. Pensif, mais bête. J'ai réfléchi, les abrutis réfléchissent énormément. Tout simplement parce que leur rendement est faible. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. En fait, j'étais extrêmement prétentieux. Je me prenais carrément pour un médiocre, alors que j'étais nul. Maintenant, si intellectuellement je peux peu, bien je vis heureux dans l'éternelle et la perpétuelle béatitude de l'abruti.